Cartilha desenvolvida por pesquisadora da Unesp auxilia pais de crianças com hidrocefalia. O material é distribuído gratuitamente nos atendimentos. Com dicas práticas de situações do dia a dia, a cartilha é um reforço às orientações médicas. O projeto de ensino de línguas da Unesp promove o encontro virtual de alunos da universidade e estudantes estrangeiros. E o campus em Bauru é o primeiro da Unesp que não tem graduação em letras a receber o programa. É quarta-feira, 17 de julho. O Unesp Notícias está no ar. Boa noite. A gente abre esta edição com a iniciativa de uma pesquisadora da Unesp em Botucatu para dar mais segurança e tranquilidade aos pais de crianças com hidrocefalia. É uma cartilha ilustrada, o Diário de Laura, que apresenta situações comuns a essas crianças a partir das experiências de uma garotinha também com hidrocefalia. Ela é distribuída de graça nos atendimentos. O diagnóstico de hidrocefalia do filho Cauê surpreendeu a Edna ainda durante a gestação. Na primeira ultrassom, já foi um baque, perdemos o chão de início, porque a gente não conhecia essa doença da hidrocefalia. O Danilo também ficou assustado com o resultado do ultrassom feito pela esposa, quando esperavam o nascimento do Rafael. Não conhecia mesmo, a gente tinha até casos próximos que depois você fica sabendo que mas não sabia, até então não conhecia nem que existia. Nos dois casos, a hidrocefalia era resultado de uma má formação da coluna vertebral. O Rafael, hoje com 3 anos, leva uma vida normal. Já o Cauê, com 4, teve sequelas que afetaram o movimento das pernas. Hidrocefalia é uma condição que acompanha diversas doenças neurocirúrgicas. Ela é caracterizada pelo acúmulo de líquor no sistema nervoso central. O líquor é um líquido normal que todo mundo tem no sistema nervoso central, ele é produzido e absorvido continuamente. É produzido dentro dos ventrículos cerebrais e circula em volta do cérebro, pelo que a gente chama de espaço subaracnoideu, e desce até a coluna, que é o que geralmente o líquido que corre quando há suspeita de meningite. E a hidrocefalia é o acúmulo desse líquido, e como o crânio é uma caixa fechada, ele vai acumulando até produzir hipertensão intracraniana. Então o paciente tem sintomas decorrentes do aumento da pressão dentro da cabeça. Dor de cabeça, vômito, sonolência, em casos mais graves até o coma. Apesar de não ter cura, uma técnica permite a drenagem do líquido que se forma em excesso. Um cateter é colocado dentro dos ventrículos e ele é tunelizado pelo subcutâneo até a cavidade peritoneal e aí o líquor é colocado para ser absorvido pelo organismo. O princípio é o mesmo da diálise peritoneal, colocar um líquido ali e o organismo se encarrega de fazer a filtragem. Mas, depois desse procedimento, a atenção dos pais deve ser com os sintomas, que podem indicar a obstrução ou o mau funcionamento da válvula. Pensando nisso, a Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu criou uma cartilha educativa sobre o assunto, o Diário de Laura. É a história de uma garota que passou por todas essas etapas. O material começou a ser desenvolvido em 2016, durante o projeto de iniciação científica da Paloma, na época aluna de enfermagem. Nesse material educativo, a gente tenta explicar o que é a hidrocefalia, como que é o tratamento através dessa válvula, que é chamada de DVP, qual é a sequência lógica dessa cirurgia, assim, no sentido de os cuidados antes e depois, né, da cirurgia. E também a gente trata um pouco dessa inclusão. Só que para ficar de uma maneira acessível, com que todos conseguissem entender, né, a gente fez de uma forma mais lúdica. Então a gente colocou exemplos de cotidiano para poder explicar sobre a hidrocefalia, a DVP e tudo mais. A produção da cartilha também contou com a participação do Pedro e da Marla, orientadora da Paloma. Para desenvolver a história, o trio se baseou nas principais dúvidas e necessidades das famílias atendidas no hospital. As crianças que têm a derivação ventrículo-peritoneal, essa derivação, por algum motivo, ela pode não funcionar. E essa mãe precisa ter habilidade em detectar esses primeiros sinais de disfunção dessa válvula e levar ela para um serviço de emergência. Então, o que a gente quer é trazer um conhecimento, um cuidado humanizado e ter essa família como nossa parceira do cuidado.
preparar essa família para que ela cuide da criança, né, no seu domicílio, e quando ela tem alguma dúvida, ela traga essa criança para a gente, para os cuidados do hospital. O livro ilustrado hoje é distribuído gratuitamente durante os atendimentos no ambulatório de neurocirurgia do Hospital das Clínicas e chama a atenção dos pais. Porque às vezes a gente pode até esquecer, ou se não quer lembrar alguma coisa. Então aqui você tem em mãos para recordar, que é bom. Todo o material que tiver para ajudar é útil. A Edna, por exemplo, monitora 24 horas o comportamento do filho e descobriu, com a cartilha, um novo sintoma que precisa acompanhar. Da barriguinha dura, eu não sabia que endurecia a barriga conforme estava entupida, não sabia. A iniciativa deu tão certo que a cartilha cruzou fronteiras. Graças a uma parceria entre a Unesp e a Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, o material foi traduzido para o espanhol. As mães nos relatam isso, né? Que parece que nós estamos falando do seu dia a dia. E foi isso que nós pensamos mesmo, né? De deixar ela num contexto que ela se identifique. Foi exatamente a sensação que a Ana Paula teve ao entrar em contato com a cartilha. O filho dela, Luiz, já fez 10 cirurgias para trocar a válvula por conta de rejeições do organismo. Faz 5 anos que ele não passa mais nessa situação, mas eu me vejo totalmente numa situação dessa. Foi tudo o que a gente viveu, tudo. Todos os detalhes dali é super real, muito mesmo, muito legal. Quem não tem, né, crianças, filhos assim, é bom ler para saber um pouco do que a gente passa, né? E agora uma dica para quem gosta de olhar o céu, mas não conhece muito sobre as constelações e como identificá-las. O Observatório Didático de Astronomia da Unesp vai oferecer um curso prático para aprender a usar telescópios, lunetas e binóculos e para identificar os astros. Será no dia 9 de agosto, das 7 às 11 da noite. O curso custa R$ 40 e as inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho. Todo o dinheiro arrecadado será usado em benefício do observatório para manutenção e compra de equipamentos para atender a população de Bauru e região. Outras informações e o link para as inscrições online estão disponíveis na página do Observatório no Facebook. Hora de falar de uma iniciativa da Unesp que desde 2006 vem oferecendo aos estudantes a oportunidade de aprender uma língua estrangeira de uma maneira diferente e colaborativa. É o Teletandem Brasil, que está sendo desenvolvido como um projeto piloto no campus de Bauru. Pode parecer um simples bate-papo em inglês, mas essa cena faz parte de um projeto de ensino de línguas mais amplo. É o Teletandem Brasil, iniciativa da Unesp que promove o encontro de alunos da universidade com estudantes estrangeiros. Por meio de recursos virtuais, os universitários conversam por 1 hora, metade do tempo em cada uma das línguas. Apesar de ter concluído um curso particular de inglês, Alan percebeu que ainda tem pelo menos um ponto em que precisa evoluir. A pronúncia. Porque eu tenho muita facilidade em ler e também em ouvir, só que na hora de falar eu nunca tive como praticar muito. Então muitas vezes ele me corrigia na pronúncia do que eu estava falando. Isso é bem bacana. O Teletandem foi criado em 2006 nas unidades da Unesp de Assis e Rio Preto. Em 2012, Araraquara também passou a oferecer o curso. E agora, em 2019, Bauru iniciou um piloto do projeto. É a primeira unidade da Unesp que não oferece curso de graduação em letras a participar da iniciativa. Teletandem vem da palavra tandem, que é aquela bicicleta de 2 lugares, né? Para você conseguir fazer essa bicicleta se movimentar, você precisa que as pessoas trabalhem de forma colaborativa. Então essa é uma metáfora por trás desse estilo, dessa modalidade de aprendizagem. Então aqui no caso do projeto, hoje nós temos interações em inglês com a Universidade do Havaí. Os nossos alunos aqui que estão aprendendo inglês vão conversar com os alunos da Universidade do Havaí que estão aprendendo português. E então eles vão em pares se ajudar, um a aprender a língua que o outro está aprendendo. E como será que é ensinar português a um estrangeiro? Para o Alan, tudo tem sido resolvido na base, é claro, da conversa. Eu até vim para cá pensando, né? Nossa, como que eu vou
talvez passar gramática para ele. Só que é uma conversa muito diferente mais da parte técnica da língua, né? É uma coisa mais da parte falada. Então, às vezes ele tinha dificuldade em como falar uma palavra, tipo, férias. Aí eu ajudava ele a falar como que era férias em português. Cerca de 20 estudantes da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação foram selecionados para o projeto em Bauru. Em comum, todos têm a disciplina de inglês na grade do curso. Eu resolvi fazer essa aula porque conversar com nativos é muito importante para sua pronúncia ficar melhor no inglês, né? E para você conhecer gírias e expressões que eles usam e tudo mais. Por isso que eu decidi, para melhorar mesmo o inglês. Marjorie reconhece que o nível de inglês dela ainda não é o ideal. Mas durante as aulas, pôde perceber que o Teletandem oferece mais do que uma chance para aperfeiçoar a língua. É uma maneira de ter contato com uma cultura bem diferente. Eu estabeleci como meta para mim esse ano aprender a falar inglês, a me desenvolver melhor com essa língua. Então eu vi nesse projeto uma oportunidade de eu ter contato direto com pessoas que falam essa língua desde sempre. E isso eu acredito que vai me ajudar muito com a meta. E é legal conhecer outras culturas, outras formas de falar coisas que às vezes aqui a gente fala tão engessado, né? Da forma como a gente aprende nas escolas, em aulas. Assim como eles devem fazer o mesmo com o português lá. Segundo a coordenadora do projeto, a metodologia de aprendizagem colaborativa tem funcionado desde 2006 por conta dos ajustes que são feitos após cada aula. A gente faz uma sessão reflexiva sobre o que eles aprenderam, o que eles ensinaram, como é que estão as sessões, justamente para a gente conseguir dar continuidade a essa aprendizagem e lembrar que há um cunho colaborativo e de aprendizagem pedagógico, né? Não é simplesmente um bate-papo, é algo para você aprender e para você ensinar também, né? Com a ajuda do curso, ter um futuro profissional promissor é justamente o que a Anne mais quer. A certificação que eu participei, né, é uma coisa a mais para mostrar, assim, para futuros empregadores e tudo mais. E por hoje é só, eu espero você amanhã às 6h30. Continue acompanhando a nossa programação pelo site e também pelas redes sociais. E mande sugestões pra gente. Tchau! We'll be right back.